Querido aluno, querida aluna, querido concurseiro e querida concurseira, para mim é uma grande, enorme alegria estar aqui com vocês, tratando de legislação para o seu concurso, para essa banca maravilhosa. E é claro, né, apostando no seu próprio sucesso, na sua aprovação, num futuro mais confortável aí como servidor público. Eu me chamo Irenilson Lubacheski, trabalho com vocês o legislação, né? Que maravilha, né? Eu sorri aqui porque eu lembrei também da ética no nosso canal Revisando EAD, né? Também lembrei de gestão pública. Nossa, são tantas áreas aí que nós atuamos que se torna muito, muito, muito agradável levar todo esse conhecimento para você, que não é fácil. A legislação é muito grande. Para vocês terem uma ideia, nós vamos trabalhar aí com uma série de leis para a sua prova. Inclusive, eu vou mostrar para vocês agora que legislações são essas. Isso mesmo, estamos juntos aqui, então, no Revisando EAD, tratando de uma super revisão de legislação. Revisão por quê? Claro que nós acreditamos que você já tenha lido essas legislações. Se não fez, aqui estarão as tarefas de vocês no decorrer dos seus estudos prévios para essa prova. Como eu havia comentado, a quantidade de legislações, né, é bastante grande. Olha só os conteúdos desses nossos encontros aqui. A Lei 8.112 de 90, que nós vamos comentar agora, a Constituição Federal, que vai dos artigos 1º ao 41 e do 205 ao 114. Também temos como legislação no seu edital o decreto 1171, que a gente já viu lá em ética, então não vou me aprofundar muito aqui, eu vou falar um pouquinho de sindicância, processos administrativos disciplinares, a Lei 97/84, a Lei 84/29, o Estatuto e o Regimento da FURGS e a Lei 10.224 de 2001. É claro que eu não vou aqui perder muito tempo batendo papo com você sobre isso, mas aqui está na tela a legislação pertinente à sua banca, a qual você precisa se aprofundar, dar uma lida, dar uma grifada, não é? Eu vou começar, como prometi, pela 8.112 de 90. Essa legislação, ela veio moralizar, não é, a atuação dos servidores públicos federais. Havia uma legislação anterior que era muito frágil, muito fragilizada, e foi aí então que, em virtude, não é, do bom atendimento, do bom andamento dos serviços públicos, né, do bom trato do servidor público com o usuário, com o cidadão, foi necessário, no dia 11 de setembro, não é, daquele ano de 90, disponibilizar uma legislação a respeito do regimento jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Veja que desde a sua publicação, essa norma sofreu diversas alterações, tornando-se um tema bem recorrente nos concursos públicos, já que ele se refere ao funcionamento dos cargos públicos. Além disso, ela também se faz necessária para pontuar os direitos e deveres de um servidor público, algo que era bem complexo anteriormente, pois a legislação ela era muito fragilizada no que tange essa questão dos direitos e dos deveres dos servidores públicos. Pensando nisso, o que é essa Lei 8.112 de 90? Ela é o Estatuto do Servidor Público Federal. Ela foi atualizada no ano de 1997 e ao longo dos anos ela veio sofrendo algumas alterações, ela vem sendo modernizada ao longo do tempo. Para sua prova, ela é de extrema importância, já que você já vai conhecer o que um servidor público ou um aspirante a cargo público, né, deverá então cumprir, porque, né, o serviço público, a gente sabe, não é um cabide de emprego, né? Antes era muito complicado, nós tínhamos os famosos servidores fantasmas, né, os funcionários fantasmas. Eles iam pela manhã no setor público, batiam um ponto, colocavam o seu palitozinho na cadeira e iam embora. No final da tarde voltavam para bater o ponto e pegar o seu palitozinho. Isto espera-se não ocorra mais, que não venha mais ocorrer. Então, nessa lei, você vai entender quais são os pontos, as exigências
para concorrer a um cargo público, a forma de provimento de cargo público, os direitos e deveres do servidor público, entre outros. E nesse sentido, nós temos alguns critérios, né, para que você possa estudar melhor essa legislação para sua prova. O que você precisa saber de cor, estar na ponta da língua, os conceitos de provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. São conceitos que caem muito nas provas. Os direitos e as vantagens dos servidores públicos, o regime disciplinar, o conceito de processo administrativo disciplinar, que também aparece na 11.101, a seguridade social do servidor, a contratação temporária e excepcional de interesse público. Então, são os critérios mais abordados nos concursos públicos e que você precisa ter em mente que são conceitos extremamente importantes. É claro que eu venho aqui trazer algumas dicas para que você possa estudar de forma correta essa legislação para sua prova. Primeiro que é uma lei extensa. Ela tem 253 artigos e 9 títulos. O que você precisa saber é que é uma legislação que trata da relação do servidor público com a administração pública, tendo como destaques o regime disciplinar, provimento e vacâncias, que você precisa saber de cor, direitos e vantagens dos servidores públicos, as responsabilidades da pessoa enquanto servidor público. Isso é muito importante, né? Porque isso se espera, uma questão ética, uma questão moral, que se cumpra com aquele serviço público ao qual ele se propôs, quando, por exemplo, ele foi nomeado mediante concurso público. Às vezes a pessoa faz concurso, vai lá e espera que aquilo seja um cabide de emprego, o que realmente não é, tá bom? Agora, quais são os artigos que mais têm caído dos 253 que essa legislação nos traz? É claro que é obrigação sua ler todos os 253 artigos e 9 títulos, mas, estatisticamente, existem alguns artigos que mais caem em concursos, que são do 1º ao 39, do 116 até o 142. São os artigos que mais têm aparecido em provas, tá certo? Portanto, vamos lá. O que mais cai em concursos sobre a Lei 8.112? Veja, uma das primeiras questões: qual é a diferença entre o servidor público e o empregado público? Segundo, qual é a diferença entre provimentos e vacância? Isso é muito importante, conceitos que vão aparecer na sua prova. Em terceiro lugar, posse e exercício, sindicância e processo administrativo. Qual é a diferença nestes institutos? Também aparecem artigos complementares, o artigo 172, 172 aparece muito em concurso público, a responsabilidade penal do servidor público, civil do servidor público e também administrativa aparece muito em concurso público. Então, marque aí, que são conceitos e conteúdos muito pertinentes que aparecem muito nas provas. Quais os artigos de questões mais cobrados pelas maiores bancas de concurso do Brasil, incluindo a sua, não é? Isso aqui é estatística, elas costumam repetir. Os temas costumam repetir por motivos óbvios, né? As perguntas não costumam repetir, eles sempre fazem questões novas, mas eles costumam repetir assuntos, dada a importância destes. O primeiro bloco da lei é do artigo 1º ao 39, que é o mais cobrado em questões. Cerca de 50% das questões de todas as bancas nos últimos 10 anos cobram dos artigos 1º ao 39. Então, são artigos que precisam estar na ponta da sua língua. Você tem que dominar esses artigos aqui de forma cabal, de forma, sabe? Você precisa dominar todos eles. O segundo bloco da legislação é dos artigos 40 a 80, não costuma cair, estatisticamente ele aparece de forma muito rara. Raramente esses artigos aparecem, mas é obrigação sua ler. O terceiro bloco desta legislação é dos artigos 81 ao 115, não cai em prova com tanta frequência também, mas você vai ler. O quarto bloco da legislação
é dos artigos 116 a 142, é o segundo bloco mais cobrado. Ele é tão cobrado quanto o primeiro, mas estatisticamente o primeiro bloco ali é o que mais tem aparecido. Daí nós temos o quinto bloco, artigos 143 a 182, pouquíssimas chances de cair. Nos últimos 10 anos ele apareceu muito pouco, mas você vai ler. E o sexto bloco, né, artigos 183 a 250, o menos cobrado em questões de prova para concursos públicos. Raramente aparece, eu vi assim uma, duas questões ao longo de 10 anos entre todas as bancas. Mas é obrigação sua dar uma lidinha, porque você precisa ir armado para a guerra, né? Por isso, a partir dessa divisão, de toda essa análise aí, né, de tantos anos de experiência que nós temos com essa legislação, priorize o primeiro e o quarto bloco na hora de estudar, decorar, compreender a Lei 8.112. Lembrando que o primeiro bloco é o que mais cai, 50% das questões estão no primeiro bloco, cerca de 30% a 40% estão no quarto bloco e o restante é espalhado naqueles que têm poucas chances de cair. Com isso, você ganha tempo. Por quê? Você viu lá no começo a quantidade de legislações que aparecem? Sim, muitas vezes nós temos pouco tempo antes da prova, 30, 40 dias, 2 meses, e muitas vezes você trabalha, né? Não dá tempo de decorar, de estudar, de se preparar para tudo. Então, vai no primeiro e quarto bloco se você tiver pouco tempo de estudo. Se você tiver muito tempo de estudo, decora, compreenda do primeiro ao quarto e leia os outros blocos para você chegar bem preparado na prova. Vamos então à legislação pertinente. Veja que o artigo 1º, isso é muito importante. É uma lei que institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive em regime especial das fundações públicas também. No artigo 2º, para os efeitos desta lei, quem é o servidor público? É uma pessoa legalmente investida em um cargo público, tá? Mediante concurso, contratação, algumas terceirizações também, né? Tomou posse, tudo mais. No artigo 3º, o que é cargo público, né? É o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor público. No parágrafo único, os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria, vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. No artigo 4º, é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo em casos previstos em lei. Atenção ao artigo 4º, ele é muito importante. Não podemos ter servidores públicos que trabalhem de forma gratuita. Isso não existe, isso não acontece, não pode acontecer. Mas existem casos excepcionais, quando, por exemplo, alguém vai servir lá, né, o Poder Judiciário, no que tange às eleições, por exemplo, trabalhar como mesário, como secretário. Existem casos de voluntariado necessários a que um projeto possa ser encaminhado, não é? Tirando as exceções, servidor público é cargo remunerado, não esqueça disto, concurseiro. Muito bem, agora, quais são os requisitos básicos para você investir em cargo público para a investidura? Primeiramente, a nacionalidade brasileira, gozo de direitos políticos, precisa estar, por exemplo, com, né, o título de eleitor em dia, né, participação nas eleições em dia. No inciso 3º, a quitação com as obrigações militares, no caso dos homens, eleitorais entre homens e mulheres, já citado no inciso 2º, não é mesmo? Né? Inciso 4º, né? Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, isso você consegue notar junto ao edital. Inciso 5º, idade mínima de 18 anos, não há como um concurseiro, né, ter menos de 18 anos na hora da investidura, na hora da tomada da posse. E 6º, aptidão física e mental, que será comprovado mediante, não é,
físico, exames médicos que são exigidos tal, para diversas profissões. Existem outras, como policiais federais, militares, civis, bombeiro militar, que passam por outros testes físicos e médicos para a função. No parágrafo 1º, as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei, como provas, títulos, não é? Algumas formações de ordem específica. Já no parágrafo 2º, às pessoas portadoras de deficiência está assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. A atenção, pegadinha de prova já caiu em banca e isso vive caindo. A cota para deficientes físicos, portadores de necessidades especiais. Maravilha? E esses cargos públicos serão compatíveis com essas deficiências. Qual é a cota? De até 20% das vagas. De até 20% das vagas oferecidas. Já no parágrafo 3º, as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos, cientistas estrangeiros de acordo com as normas e procedimentos desta lei. É um fenômeno da geografia, né, que a gente chama de fuga de cérebros. Em alguns casos, isso é necessário. É necessário em universidades públicas federais, muitas vezes, trazer um estrangeiro para cá, para lecionar, para trabalhar em laboratórios, para palestrar, não é? E a legislação permite isso, claro, não é? Podendo prover esses cargos de acordo com procedimentos de ordem oficial. Muito bem. Como é que funciona o provimento dos cargos públicos, não é? Ele funciona mediante ato da autoridade competente para cada poder. Já no artigo 7º, a investidura em cargo público vai ocorrer com a posse, né? Aquele dia maravilhoso que vocês irão atingir também, você é convocado para assinar uma ata, você vai receber um termo de posse, a qual você vai se dirigir em até 30 dias ao setor estabelecido para trabalhar, você se apresenta e se torna oficialmente servidor público. Artigo 8º, são formas de provimento de cargo público: nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. O conceito de cada uma dessas formas de provimento precisa estar na ponta da sua língua. Isso vive caindo em concurso público. O legal dessa legislação da 8.112 é que ela é muito didática, porque ela traz esses conceitos, ela traz exemplificações, não é? Destas formas de provimento. Primeiramente, da nomeação, no artigo 9º, não é? Ela se dá em caráter efetivo, quando o cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira passou no concurso, nomeação. Inciso 2º, em comissão, né, quando ele é nomeado por cargo político, na condição de interino, né, a duração muito curta, né, alguns meses, semanas, né, para cargos de confiança vagos, cargo de confiança político vago, inclusive com o critério da discricionalidade, né, o político vai indicar ao cargo de comissão e vamos que vamos, né. No parágrafo único do artigo 9º, o servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial pode ser nomeado para ter exercício interino ou em outro cargo de confiança sem prejuízo das atribuições que atualmente ocupa, hipótese em que poderá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Veja, pode ser que você tenha passado no concurso, não é? Você está num cargo de caráter efetivo que tem um vencimento muito pequeno no início da profissão, depois ele vai aumentando, tem progressão, promoções e tal, e de repente um determinado político conhecido seu vence uma eleição e decide te, né, nomear em cargo de comissão. Você pode deixar o cargo de caráter efetivo e ir para o cargo de comissão? Pode. Qual é o vencimento que você vai escolher? O maior, seja em caráter efetivo ou em cargo de comissão. Isso é
previsto na legislação. Tá? Nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado do provimento efetivo depende de prévia habilitação no concurso público de provas ou provas e títulos, obedecido à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Isso aqui você já sabe, está careca de saber, vai fazer concurso, vai passar, vai ter que apresentar os títulos das suas formações, vai passar por exame médico, não é? Exame de sanidade mental e psíquica, tá? E quem que eles vão convocando para tomar a posse? Aqueles que passaram em primeiro lugar, depois segundo, depois terceiro, em ordem, com prazo. Normalmente é de 2 anos a validade de um concurso, prorrogável por mais 2. Isso depende de cada edital. Já no parágrafo único, os demais requisitos para o ingresso e desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos por lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira da administração pública federal e seus regulamentos, já que a gente pode ser promovido, pode progredir na carreira, o que vai ensejar a vencimentos maiores, não é? Claro, depende também do nosso tempo de experiência, de lotação e tudo mais. Vamos falar do concurso público, que é o mais importante, aquele que, graças ao bom Deus, você vai passar. Artigo 11. O concurso será de provas e títulos, tá? Ou títulos, né? Ou provas e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme a lei e o regulamento do plano de carreira, condicionada à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável o seu custeio e ressalvadas hipóteses de isenção nele previstas. Então, olha só, há um concurso, há uma data, há uma banca, há um valor e você tem que pagar o valor. Existem pessoas que são isentas, tá, dos valores, muitas vezes ali estão em cotas específicas. Isso também pode acontecer. No artigo 12, o concurso terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por mais 2 anos. Portanto, cuidado, mais uma pegadinha de prova, o 12 aparece bastante. Veja, a duração do concurso público não é de 4, é de 2 mais 2. É 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Parágrafo 1º, o prazo de validade do concurso e suas condições serão fixados no edital, que é publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação, podendo, é claro, ser divulgado na internet. No parágrafo 2º, não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado no concurso anterior com o prazo de validade não expirado. Então, até 2 anos, não se faz um concurso novo para aquela lotação. E se ela for prorrogada por mais 2 anos, não se tem concurso público novo neste período, que é uma garantia. Sobre a posse e o exercício, no artigo 13, ela vai se dar pela assinatura de um termo, devendo constar as atribuições, os deveres e responsabilidades inerentes ao cargo ocupado, que não podem ser alterados unilateralmente, em comunicar ao servidor, né? Ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Veja que no parágrafo 1º, a posse vai ocorrer no prazo de 30 dias contado da publicação do ato de provimento. 30 dias vai se dar a posse, depois de aparecer o nome de aprovado ali, né, em até 30 dias, quando aparecer a aprovação deste candidato. No parágrafo 2º, em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento em licença ou afastado, o prazo será contado do término do impedimento. Isso porque existem muitos servidores que participam de um novo concurso, são aprovados, ou até qualquer pessoa que é aprovada e está em licença médica, não é? Então, esse período pode ser utilizado para manter, evidentemente, essa pessoa em licença. Note que no parágrafo 3º, a posse poderá dar-se imediatamente procuração específica. Então, se a pessoa não puder ir, ela pode nomear, mediante procuração, uma pessoa que venha a substituí-la. Parágrafo 4º, só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Parágrafo 5º, no ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Atenção ao parágrafo 5º, que ele é muito importante para você. Então, olha só o que acontece aqui, concurseiro, concurseira.
No ato da posse, você vai levar uma declaração de bens. Ela pode ser mediante aquela declaração de imposto de renda, para evitar enriquecimento ilícito enquanto você estiver em cargo público. Também deverá levar uma declaração na qual conste se você é ou não servidor público de outro cargo público, tá? Existem casos de exceção, que é o cargo de professor. O professor pode cumprir dois cargos públicos de 20 horas em instituições diferentes, assim como juiz de direito, que também pode exercer outro cargo ou função de professor em outra instituição, desde que a carga horária de um não atrapalhe a carga horária da outra lotação. No parágrafo 6º, será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer em 30 dias ou nas exceções mediante lá o famoso atestado médico. No artigo 14, a posse em cargo público depende de inspeção médica, tem que fazer inspeção médica oficial. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto fisicamente e mentalmente para exercer aquele cargo. Já no artigo 15, o exercício é efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. É o exercício, é a atuação direta no serviço público. No parágrafo 1º, é de 15 dias o prazo para o empossado entrar em exercício, contados da data da posse, né? Eu havia falado 30 no começo da aula, me perdoe, é de 15 dias. Então, tomou posse, pega o termo de posse, vai até o setor ali que foi a qual foi nomeado em até 15 dias, aqui na 8.112. Parágrafo 2º, o servidor será exonerado ou tornado sem efeito o ato da sua designação em confiança, se não entrar em exercício em até 15 dias. Parágrafo 3º, a autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor, compete-lhe dar exercício. Parágrafo 4º, o início do exercício da função de confiança vai coincidir com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não pode exceder a 30 dias da publicação. Veja, se o servidor público for nomeado para cargo de confiança, maravilha, ele tem até 15 dias para tomar posse. Aliás, minto, não é isso, parágrafo 4º, não é 15 dias, não. É no mesmo dia útil da nomeação, porque vai aparecer lá no Diário Oficial, fulano de tal, né, será nomeado para o cargo tal, é um cargo de confiança. Então, no mesmo dia útil ali, ele precisa começar o exercício dele, exceto se ele estiverem atestados, se estiver afastado por motivos de saúde, por exemplo, casamento, crescimento de pessoa na família, ele vai assumir este exercício um dia útil depois do término desse atestado ou deste afastamento, tá certo? Muito bem, que mais que a gente tem nessa 8.112, que é maravilhosa, né? Sobretudo para você que vai se tornar servidor público, não é? Artigo 16, o início, a suspensão, não é? Desse exercício é registrado no assentamento individual do servidor, porque existe um dossiê histórico funcional, onde todos os afastamentos, nomeações, férias, atestados são marcados ao longo de toda a vida do servidor. No parágrafo único, ao entrar em exercício, o servidor vai apresentar ao órgão competente elementos necessários ao seu assentamento individual. Então, vai levar diplomas, vai levar a sua formação, documentos que possam auxiliar na construção desse dossiê histórico funcional, chamado aqui de assentamento individual. Já no 17, a promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado do novo posicionamento na carreira a partir da data da publicação deste ato. Já no artigo 18, o servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou colocado em exercício provisório, terá 10 e no máximo 30 dias contados da publicação do ato para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Veja, se ele foi reconduzido para um outro município, nomeado em confiança em outro município, ele tem 10 dias para retornar para o anterior se cessada esta nomeação. Claro
que muitas vezes esse município é distante do outro, tem que se contar o tempo necessário para esta mudança, coloca no artigo 18. Parágrafo 1º, na hipótese do servidor encontrar-se em licença ou afastado, o prazo que se refere é contado a partir do término desse impedimento. A gente já falou disso anteriormente. E que mais? No parágrafo 2º, é facultado ao servidor declinar desses prazos. É claro, ele pode dizer, olha, eu quero declinar nunca depois, é sempre antes. Ou seja, eu sei que eu tenho 10 dias, mas eu quero ir amanhã, eu quero o mais rápido possível. Isto pode ocorrer. Já no artigo 19, os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão da sua atribuição pertinente àquele cargo, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas, observados os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Atenção ao último artigo deste bloco. Servidor público trabalha 40 horas semanais, diariamente no mínimo de 6, no máximo de 8 horas diárias. É o que diz o artigo 19. Não tem jeito. 40 semanais, mínimo de 6, máxima de 8 horas por dia. Já no parágrafo 1º, o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança vai se submeter ao regime integral e dedicação ao serviço, observado o disposto no 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. No segundo disposto nesse artigo, não se aplica a duração de trabalho de leis específicas. Meninos e meninas, a gente vai dar aqui um tempinho, a gente sempre faz a aula em blocos de 30 minutos, para que você possa tomar uma aguinha, dar uma corridinha no banheiro, dar uma descansada. De repente, alguma coisa que ficou meio intrincada aí no decorrer deste bloco, você volta, ali no seu cursor, grifa, copia de novo, indica, põe uma flecha no que é mais importante. Vamos dar um tempinho, daqui a pouquinho a gente volta.